Olá, turma! Iniciaremos hoje nossa aula 45 de História. Temos como tema aí o governo de José Sarney. Hoje falaremos de questões relacionadas à Constituição. Já inicia aí com a imagem do primeiro exemplar aí da Constituição nas mãos de Ulisses Guimarães, Foi quem assinou a Constituição. Não dá para ver, a foto cortou Ulisses Guimarães, mas dentro do slide a gente vai ver esse momento, ok? Então, em primeiro lugar, a gente tem que destacar a importância da Constituição de 1988, que é a Constituição que é vigente no nosso país até hoje. Ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Essa Constituição ela foi extremamente representativa, porque representou a democracia, representa a quebra com o sistema do regime militar, a quebra da ditadura, a quebra oficial da ditadura, podemos dizer assim. A gente já vem discutindo ao longo da história do Brasil, desde o processo republicano, desde a primeira Constituição republicana, a de 1891, várias constituições e a importância do que representa uma Constituição para o povo, para um país, certo? A Constituição uma espécie de certidão de nascimento do país, É nela que se oficializa a existência de um governo, é nela que se oficializa a existência de um país. Então, a Constituição de 88 oficializou a existência de um país democrático, superando o regime ditatorial que havia sido transformado nas décadas anteriores. Então, houve a convocação a partir durante o governo Sarney, da convocação de uma constituinte, liderada ali por Ulisses Guimarães, que na época liderava o Congresso, Ulisses Guimarães do PMDB, certo? E há todo um envolvimento social na construção dessa Constituição. E aí ela é apelidada de cidadã justamente porque ela inclui vários direitos sociais, ela assegura vários direitos sociais e assegura vários princípios constitucionais. Ela se segura, ela nasce desses princípios, como por exemplo o princípio da liberdade, já que o Brasil havia passado anos tendo a sua liberdade cerceada devido ao governo militar, certo? Então ela assegura através de leis, princípios sociais que agora vão orientar a sociedade brasileira, certo? Eu separei aqui alguns pontos principais para a gente poder dar uma olhada na Constituição de 1988, da Constituição Cidadã. Primeiro, forma e regime de governo, O Brasil manteve-se como uma república federativa e presidencialista, só que em 1993 houve aí um plebiscito que decidiu, as pessoas votaram. O plebiscito é uma votação, para decidir se o Brasil, ou seja, totalmente democrático, não impôs o presidencialismo. A própria Constituição previu esse plebiscito em que as pessoas decidiriam se continuariam no presidencialismo ou se passariam para o sistema parlamentarista, certo? E foi decidido que o Brasil continuaria presidencialista até hoje, Até hoje. Inclusive há um projeto aí de novamente, discutir a volta do parlamentarismo no Brasil. A gente sabe que houve um curto período da história do Brasil parlamentarista, de 1961 a 1963. As eleições
estavam previstas eleições diretas, né? Uma grande conquista. Houve uma busca por isso durante todo o período do regime militar, mas ao final, com as diretas já e tal, isso aí foi estabelecido por lei constitucional. Eleições diretas com 2 turnos para presidente, governadores e prefeitos, com cidades com mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum candidato obtivesse a maioria absoluta, 50% mais um dos votos no primeiro turno, haveria segundo turno. É assim até hoje. Nós já estamos habituados com esse processo eleitoral, né? Há projetos, há tentativa de reforma nesse sistema, certo? Mas atualmente a Constituição funciona dessa forma, ou pelo menos nasceu dessa forma, né? O voto obrigatório para maiores de 18 anos, né? Incluindo aí os analfabetos, que já vinha para todos, né? Então é obrigatório o voto. Alguns criticam. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil critica-se isso, né? Então, para todo mundo que é maior de 18 anos e menor de 70, é obrigado a votar, né? Com pena de justificativa do voto, caso não puder votar naquele momento das eleições, certo? É facultativo para maiores de 70 e para jovens de 16 e 17 anos. Foi uma novidade, né? Alguns criticam também essa decisão, porque como jovens de 16 e 17 anos são inimputáveis, ou seja, não podem responder penalmente por crimes, muita gente disse que isso também não dava responsabilidade suficiente para que eles pudessem votar. Mas foi decidido assim, entendeu-se naquele momento que era como se fosse um aprendizado, né? Uma inserção dos jovens no processo eleitoral, no processo democrático, né? Para que houvesse uma discussão, entrasse na vida dos jovens essa prática. Lembrando que a Constituição, ela em 1988 ainda era muito viva, né? A memória de todos os abusos autoritaristas do governo militar, de toda a falta de democracia. A democracia era o maior tema naquele momento, né? Legislação de trabalho mudou alguma coisa, mas manteve a base, né? A jornada passou a ser 44 horas semanais. O trabalhador com registro ganhou o direito com carteira assinada, né? De 1/3 de férias, ou seja, no mês que ele tirar férias, ele tem direito a receber 1/3. Houve uma reforma aí trabalhista, mas acredito que não mexeu nisso aí. Demitido sem justa causa, ganhou o direito de receber 40% do seu fundo de garantia. A gente já falou que o FGTS iniciou lá no governo de Castelo Branco, né? A gente já falou sobre o tema, sobre o FGTS. E a licença maternidade foi aumentada aí para 120 dias para a mãe, né? Obviamente. E criou-se a licença paternidade para os pais de 5 dias, né? Existem legislações estaduais que já ampliaram essa licença paterna para 30 dias, que é o caso lá de Minas Gerais. Agora, são leis estaduais, né? Que a Constituição não proíbe que exista lei nesse sentido. Mas constitucionalmente até hoje é mantida aí a licença materna, 120 dias, e a licença paterna, 5 dias, contando corridos, né? Contando do nascimento do filho, da filha, enfim. Povos indígenas, foi também uma grande conquista nesse momento, obtiveram direito à posse da terra que tradicionalmente ocupam, né? Cabendo à União. A União é o governo, a União o próprio governo, é o Estado demarcado. E aí surgem as reservas indígenas garantidas por lei constitucional. Então ninguém mexe lá
com os índios, porque eles estão, você vê a foto mais representativa aí, eles com a Constituição na mão, né? Relações raciais, crime de racismo, né? O artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Infelizmente não é muito utilizado, né? Existe um crime chamado injúria racial, que é um crime afiançável. Inafiançável quando você não pode pagar para responder em liberdade. Se você for preso acusado de racismo, imprescritível é porque ele não vence. Existem crimes que são prescritíveis, que vencem, né? Até o homicídio é prescritível. É 20 anos. Se você matar alguém e ninguém entrar com processo contra você, se você não for acusado, depois de 20 anos você não pode mais ser punido. Outros crimes como corrupção não devia ser, mas é prescritível. Racismo não. Se você cometeu racismo hoje, você foi acusado, mesmo que você daqui a 30 anos o processo pode ser movido, você pode ser condenado por crime de racismo. Eu não sei exatamente se alguém já foi condenado por racismo, porque sempre que alguém comete um ato racista no Brasil, eles apelam, dizem que é injúria racial. Na realidade, o crime de racismo não é só contra a questão da cor da pele, né? O crime de racismo é um crime de exclusão por alguma condição que você tenha. Então, quando você agride verbalmente, quando você xinga alguém, né, alguma minoria, você não se entende, né, que não está se cometendo um crime de racismo e sim de injúria racial. Tem que se analisar caso por caso, mas a grande maioria, esses casos de estádio, né, de futebol, onde acontece muito comum, os jogadores de futebol, o pessoal joga banana e imita macaco, né, por causa da cor da pele, certo? Muitas vezes por serem negros. Isso acontece muito na Europa. Aqui no Brasil também aconteceu caso com o goleiro Aranha, né? Ganhou repercussão. E aí essas pessoas eles acabam respondendo por injúria racial, que é um crime de menor punição do que o racismo. Eu acho que minha opinião era que o crime de racismo deveria ser mais usado, né? É um crime de punição dura, né? Ok? Então isso foi uma grande conquista, ser estabelecido pela Constituição. Dá uma olhadinha aí nessa matéria da época sobre a Constituição. Ele faz uma análise geral sobre as constituições brasileiras. Eu quero que vocês prestem atenção para que a gente perceba a parte histórica, né, que a gente inclusive viu nas nossas aulas desde a Constituição Republicana, certo? Não a primeira Constituição, que é de 1824, Constituição da época de Dom Pedro I, né, do primeiro reinado, mas a partir da Constituição de 1891 nós discutimos todas, menos as constituições que a meu ver, eles vai comentar aí, né, o Brasil considera como sendo. O Brasil teve 8 constituições ao todo, 7 constituições no período republicano, mas Constituição como a de 37 com Vargas, ela foi outorgada, não é uma Constituição, é uma imposição. A Constituição de 1967, a Constituição dos militares, né, dos atos institucionais, também não considero uma Constituição, porque elas foram impostas. Constituição é algo que nasce do povo, né, mas foram lançadas e têm um poder de oficialidade. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias.
e obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa. A segunda veio com a República em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos, com fundamentos republicanos e autonomia dos estados. Dentre os constituintes da época, destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época: conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou abatida pelo golpe de 37. Veio então o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômico-sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao legislativo sobre o executivo e manteve o judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no Executivo. Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil... Nesse aspecto aí residem muitas críticas à Constituição brasileira, né? Ela é acusada de ser inflada, de ser uma Constituição com mais de 250 artigos, né? Que trata de temas que não necessariamente deveriam estar numa Constituição, certo? De temas de caráter material, certo? A Constituição ela deve ter o caráter formal, mas tudo bem, né? Naquele momento exigia talvez que determinadas garantias fossem lá expressas pela Constituição, tivessem na Constituição para garantir que ninguém tomasse, né? Mas, por exemplo, no que diz respeito aos direitos sociais, né? A Constituição garante direito ao lazer, o direito à vida, o direito a... quase está lá, direito a ser feliz, né? Se você for olhar o artigo 5º, e aí agora cabe ao Estado o direito à saúde, o direito à educação, o direito... É interessante que esses direitos sejam garantidos, né? Mas aí o Estado ele tem que se esforçar. O que a gente vê é que o Estado não vem cumprindo com o que a Constituição determina. Em muitos aspectos sim, né? Por exemplo, a nossa saúde, nós temos o Sistema Único de Saúde, é uma grande conquista, é constitucional, certo? Ela é direito de todos têm acesso, né? A educação, aí a educação capenga lá, nas educações, nos níveis fundamental, nos níveis mais, no nível básico, não no nível superior. As universidades federais são muito boas, né? Mas tudo isso responsabiliza demais o governo, porque o governo ele tem que arcar com o que foi estabelecido pela Constituição, pelas garantias sociais. Então, se você ler a Constituição, você diz, aqui é um paraíso de se viver, né? Se você ler a Constituição brasileira, principalmente o artigo 5º, onde estão os nossos direitos, né? O artigo 5º ele tem, se eu não me engano, mais de 60 incisos, certo? Falando, você tem direito a isso, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito... Então, assim, acabou responsabilizando demais o governo, certo? Para manter isso. E o governo não vem mantendo, né? Em muitos aspectos se falha nesse sentido. E aí é aquela questão, se alguns criticam, imagine se não tivesse. Imagine se não tivesse esses direitos garantidos. Ok? Então essa é uma crítica e ao mesmo tempo é um ponto de debate
discussão a respeito da Constituição, dela ser muito extensa, dela trazer muitas coisas, muitos aspectos que talvez uma Constituição como a Constituição de um país liberal como os Estados Unidos não tivesse, não traga, né? Então isso é um ponto de discussão, alguns são a favor, outros são contra, mas naquele momento foi imprescindível que isso acontecesse, porque para que não ficasse com meias palavras, porque a Constituição, como ele diz ali, né, ele vai dizer, é como se fosse uma Bíblia mesmo, né? Você tem que ser seguida, uma Bíblia para o crente, né? Ela tem que ser seguida totalmente, fundamentalmente, né? A Constituição ela é a regra de todos. Depende de nós. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. De Brasília, Joelmir Neto. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo que está aqui dentro entra em vigor imediatamente. Muita coisa ainda falta ser regulamentada. Mas nada do que falta ser regulamentado poderá afastar-se 1 milímetro ou 1 vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Ela vai afetar a vida de cada brasileiro em particular. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho. A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela, cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado, é como se fosse uma Bíblia ou um anjo da guarda. A nova Constituição sai do forno da gráfica do Senado e está pronta para ser distribuída primeiro nas escolas, escritórios e bibliotecas. A nova Constituição ainda não tem prazo para estar à venda nas bancas de jornais ou nas livrarias. Mas nas ruas as pessoas já estão curiosas para saber o que muda e quando que elas vão saber sobre isso. A senhora sabe o que muda na sua vida exatamente a partir de amanhã? Não. E a senhora está curiosa para saber? Curiosa para saber. Como é que a senhora vai saber? Não sei. Tem que ler alguma coisa, né? A senhora está querendo saber onde pode ler? Saber, não encontrar algum para ler, né? E a senhora sabe onde vai achar a Constituição para ler? Não, ainda não sei, estou curiosa. Para colocar a nova carta à disposição dos brasileiros o mais rápido possível, a gráfica do Senado prepara os exemplares que vão ser entregues em órgãos públicos de todo o país. Aqui, 50 pessoas trabalham há 3 dias, 18 horas por dia. Na Constituição, inclusive, vem dizendo, né, ninguém pode deixar de descumprir a lei por afirmar que não conhece a lei. Ou seja, por isso que a Constituição ela tem que ser pública, ela tem que ser pública e acessível. Esse livrinho aí você pode mandar uma cartinha para o Senado, né? Mandar um e-mail hoje, né? Hoje ele vai dizer que hoje tem tudo na internet, mas se você mandar um e-mail, ele manda para seu endereço. Por isso que é sustentada a gráfica do Congresso, a gráfica do Senado que fabrica aí a Constituição pública, né? A gráfica pública. Carimbando e embalando a nova Constituição para que 140 milhões de brasileiros possam saber dos seus direitos e deveres. São 40.870 exemplares da nova Constituição que estão prontos para serem distribuídos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A nova Constituição vai para universidades, bibliotecas públicas e câmaras municipais de todo o país. Cada instituição vai receber um pacotinho como esse, com 2 exemplares. E a Constituição vai para cidades distantes e desconhecidas, como por exemplo Mazagão, no Amapá, Natuba, na Paraíba, ou Machadinho, no Rio Grande do Sul. E ela vai poder ser lida e consultada por qualquer um de nós dentro de no máximo 3 dias. Ok? Maiores esclarecimentos na nossa aula. Tchau, tchau.